Pronto, é com prazer que eu apresento o Torsten dos Santos Arnold, que nós já conhecemos de outras atividades, e que desenvolve trabalho muito interessante em termos de relações económicas Portugal e a Alemanha. Claro que depois, a partir deste tema central, que é mais do foro económico, no caso do Torsten, mas podemos desdobrar para vários âmbitos, desde a alteridade, as construções identitárias, a dimensão política e cultural, as relações transnacionais. Há muitas vertentes que podem ser estudadas nestas relações, desde o professor Oliveira Marques, que na altura abriu um bocadinho o espectro, e também a professora Marília, que tem muitos laços, né, entre as duas culturas, e que em termos historiográficos foram desenvolvidos vários trabalhos que são muito interessantes. O caso da professora Marília é muito em relação à cultura, também dos descobrimentos, e é o Jürgen também em relação ao comércio. Portanto, estão aqui um conjunto de pessoas que, em termos de estudo historiográfico das relações internacionais, especificamente Portugal e Alemanha, têm contributos extremamente importantes e relevantes e que são importantes de seguir. O Torsten hoje vai-nos apresentar uma comunicação intitulada Mercados, Mercadores e Mercadorias, o comércio entre Portugal e a Europa Central nos finais do século XV e inícios do século XVI, e eu vou só apresentar um pouco o Torsten. O Torsten licenciou-se em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em 2012, obteve a pós-graduação em História, vertente de História dos Descobrimentos e da Expansão em 2013 pela mesma faculdade. A sua investigação sobre a história do comércio de cobre foi premiada pela Associação Portuguesa de História Económica e Social, a PHES, em 2013 com o Prémio Douro Azul, e em 2014 obteve o grau de mestre em História Marítima pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa também, e pela Escola Naval, com a dissertação sobre naufrágios da carreira da Índia, na viragem do século XVI para o século XVII. Entretanto, participou num congresso cá que foi muito interessante e que contou com a participação dele de maneira bastante preeminente. Assim, em seguida, voltou para a Alemanha para realizar o doutoramento em História Económica Europeia, com uma investigação subordinada ao estudo do comércio franco-alemão e luso-alemão ao longo do século XVIII. Desde 2019 faz parte da equipa de investigadores e docentes do Instituto de História, na vertente da época moderna, na Justus Liebig Universität Gießen, na Alemanha. E pronto, Torsten, passo-te a palavra. Desde já deixa-me dizer que é um prazer ter-te connosco e agradecer a tua colaboração no Seminário de Estudos Medievais, que é um seminário, já agora, cujo objetivo é apresentar projetos que estejam em projetos inovadores, sobretudo por visiting fellows ou pessoas que já cá estiveram a trabalhar ou que trabalham em Portugal, mas que são de outra nacionalidade, e também para portugueses, na apresentação de projetos, sobretudo, mas acima de tudo com esta vertente internacional, esta dimensão internacional. E o caso do Torsten é um exemplo do tipo de trabalhos que nos interessa revelar, porque estudou a história das relações entre ambos os países quando esteve em Portugal, mas que agora está na Alemanha e continua a trabalhar também nesta perspectiva da ligação entre passado e também presente, obviamente, entre as duas nações. Portanto, Torsten, passa a palavra já agora. Boa tarde a todos. Como o Paulo já referiu, participei em várias palestras e congressos já em Portugal, uma vez organizado pelo Jürgen Pohle e outro foi pelo Paulo Lopes. E foi um grande prazer participar nessas para falar sobre as relações entre a Alemanha, a Liga Hanseática e Portugal nos finais do século XV e ao início do século XVI. Notícias atuais temos essas. A Unesco amplificou a sua lista de patrimônio cultural há 2 semanas. E 2 entradas mais importantes da nossa matéria e a palestra de hoje é o Globo de Beheim, do Martin Beheim, de 1505, que se encontra no Germanisches Nationalmuseum em Nuremberg, à margem ao lado esquerda. Agora faz parte do patrimônio cultural do mundo. E, por outro lado, 20 documentos foram selecionados do Arquivo da Cidade Hanseática de Lübeck
relacionados à Liga Hanseática. Não é aquela que estão a ver agora, é só para ter uma ideia. E por mim, como historiador, e acho para toda a comunidade dos historiadores e investigadores, é um grande prazer que esses documentos e esse patrimônio agora foi reconhecido pela UNESCO. As relações econômicas e sociais entre a Liga Hanseática, ou seja, a Europa Central e o Reino de Portugal, nos finais da época medieval e ao início da época moderna, podem ser vistos por vários interesses. Pode ser uma história nacional, transnacional, transcultural, mas também econômica por si, social, dos agentes, das relações, das ideias, das trocas, o Erasmus de Roterdão, o Hieronymus Münzer, por exemplo, entre outros, ou cartografia, mas também não podemos esquecer isso, também os grandes mercadores alemães ou da Europa Central, tal como os italianos, foram também participando nos comércios e tráfico de escravos no Atlântico. Bom, o que quer dizer as relações entre Portugal e o Reino, ou seja, o Reino de Portugal e a Europa Central? Temos várias vertentes do comércio e temos, por exemplo, o comércio direto entre o Mar Báltico, sem paragem em Antuérpia ou Londres ou Bruges, e fazer direto a escala em Lisboa ou o Porto, ou também o Porto do Faro. Ou temos, na época moderna e também medieval, que as relações entre só o Mar Báltico e a Antuérpia e Bruges, e depois entre Lisboa e os portos portugueses e Antuérpia e Bruges. Antuérpia e Bruges são muito importantes cidades para ambos os lados, seja o lado de Portugal e para o lado dos comerciantes e mercadores da Europa Central, também para os italianos, franceses, entre outros, porque ali se concentrou nos finais do século XV e o século XVI as grandes comunidades mercantis que tiveram privilégios, pagar menos impostos, também privilégios religiosos até esse lado, e ali se instalaram os contores, como é que se chama em alemão? Em inglês era trade post, ou em português as feitorias. Como é que podem ver na imagem, no ecrã central aqui, fica uma imagem da casa da Liga Hanseática, e ao lado é o retrato do feitor português mais conhecido na época moderna, ou seja, no início do século XVI, é o Rui Fernandes da Almada. Bom, ao outro lado, o outro comerciante que podem ver ao lado direito é o Sr. Giese, era um mercador nos finais do século XVI em Danzig. E a imagem em cima do retrato dele é uma imagem da cidade de Danzig, também nos finais do século XVI. As feitorias não eram só as casas e também os armazéns das mercadorias das comunidades, mas também eram as casas e as salas ou instalações para receber missões diplomáticas, como também o Rui Fernandes da Almada fez para ir à Alemanha, como é que vamos ver mais tarde. Também eram sítios para trocar câmbios, e as missões e mercadorias ou mercados internacionais funcionaram com privilégios régios,
em caso do Reino de Portugal, mas também pelo intermédio das pessoas e fazerem missões diplomáticas, chamamos assim. Outro grande diplomata e feitor português conhecido era o Damião Góis, que também foi à cidade de Danzig por volta dos 1530. Sim. Após a palestra, eu vou mandar o conjunto das imagens e da PowerPoint para o Paulo, também com a listagem de uma bibliografia selecionada para os estudantes ou para quem tem interesse para ler depois com mais calma e mais tempo. Nesse mapa podem ver as principais cidades da Liga Hanseática no Mar Báltico. Concentrava-se tudo nos estuários dos rios do Oder, de Vistúvia e outros. Infelizmente também temos conhecimento, ou seja, não é infelizmente, mas também temos conhecimento de ligações entre territórios, chamamos assim, hoje em dia ligados à Ucrânia, até ao comércio com o Portugal nos finais da época medieval e moderna, mas como é que sabem, pela guerra atual é difícil fazer uma investigação, mas tenho contato com alguns historiadores ucranianos que já me disseram que têm documentação sobre a venda de trigo, cevada, aveia e outros cereais para ser enviados a Danzig, Reval, atual cidade de Tallinn, ou Riga, para serem transportados para Lisboa, seja diretamente ou seja pelo intermédio de Antuérpia. Mais uma vez, a imagem da cidade de Danzig, recuperado também após a Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia, a cidade velha de Danzig também faz parte do património cultural da Unesco. Sim. Outra pequena imagem dos intercâmbios. A casa dos mercadores da Liga Hanseática, ou seja, o chamado Oosterling House em Antuérpia, ainda existe hoje em dia. Infelizmente não encontrei uma representação gráfica de Casa da Feitoria de Lisboa, ou seja, em Antuérpia, mas acho que também deve ainda estar a existir ali. A Liga Hanseática e Portugal, os comércios e as relações comerciais começaram já no século XIII, foram fortificados nos séculos XIV e depois XV até XVI, e as principais mercadorias e os interesses dos hanseáticos para irem a Portugal e a Espanha foi a falta do sal no Mar Báltico. Ou seja, antes dos inícios das grandes viagens hanseáticas, até quase 30 ou 40 navios num ano, vindo do Mar Báltico aos portos de Setúbal, Lisboa, também Aveiro, para buscarem o sal e depois venderem no Mar Báltico, era porque o fornecimento lá no norte da Europa não chegou às necessidades dos grandes povos. Como é que sabem, o sal foi tratado ou usado para secar o peixe e a carne antes da invenção do frigorífico, chamamos assim. Por outro lado, também enviaram cereais, trigo, mas também matéria-prima para a construção naval portuguesa, como mastros, antenas, peixe, alcotrão, cobre, prata e outras matérias. Ainda hoje em dia temos vários vestígios documentais, sejam ao lado no arquivo de Torre de Tombo, existem nas chancelarias régias, no arquivo de Évora também existem alguns documentos, nos arquivos
de Antuérpia e Bruges. O arquivo de Bruges foi transferido para a cidade de Colônia. Nos arquivos das antigas cidades hanseáticas, como Hamburgo, Lübeck, Danzig, Riga, Tallinn e outros. No arquivo de Danzig encontrei essa documentação, privilégios régios, essa de Dom João II, que foi traduzido para o alemão da época. E como é que podemos ver, em 1490, o rei de Portugal garante alguns privilégios para os comerciantes da Liga Hanseática que não precisam de pagar alguns impostos. Outro documento referindo aos privilégios aos comerciantes estrangeiros em Lisboa é essa, também ligado aos comerciantes da Liga Hanseática, da mesma época, de 1490. Interessado também nesses privilégios é a titulação do rei de Portugal, porque ainda falta o comércio para a Índia e para o Brasil. E depois podemos verificar num outro documento, chegamos já aos finais do século XV, especificamente em 1494, há um conjunto de vários acontecimentos. Por um lado, temos o regresso de Bartolomeu Dias a Lisboa, com a sua viagem e circunnavigação de Cabo de Boa Esperança. Por outro lado, temos já uma pequena comunidade alemã instalada em Portugal, especialmente em Lisboa. E temos também a visita de Hieronymus Münzer, ou seja, Jerônimo Monetário, portuguesado na literatura portuguesa. E nessa época, o Dom João II, já titulado como rei de Portugal e dos Algarves, e of either side of Africa, ou seja, já reconhecendo a circunnavigação do Cabo de Boa Esperança, Senhor de Guiné, e outra titulação só vai ser ajuntado pelo reinado de Dom Manuel I. Mas nesse documento, que foi também traduzido para o alemão da época, o rei de Portugal diz que precisamos madeira para a construção naval e que todos os comerciantes e negociantes ou mercadores que trazerem essa madeira são isentos de pagar impostos em Portugal para toda a sua outra mercadoria também. Esse documento provavelmente foi transportado por um mercador hanseático à cidade de Danzig. Não sabemos disso, mas um navio hanseático de Danzig estava no porto de Lisboa nessa época. E pouco depois começou o envio de mastros e antenas, chamados na literatura técnica, para a cidade de Antuérpia e a feitoria portuguesa. Temos as cartas de quitação da feitoria de Antuérpia, onde podemos verificar esse assunto e podemos colocar mais ou menos a ligação entre a documentação, os encontros em Lisboa, os alemães que já tinham um representador, ou seja, corregador chamado na época, e um juiz também, e o comércio que depois podemos verificar através das cartas de quitações. Queria com esse slide relembrar mais uma vez as grandes, ou seja, as principais mercadorias enviadas. Também a cerveja alemã, temos desde 1400 o registro de envio de cerveja alemã para Lisboa. Mas também, como é que é referido, também cereada, aveia, trigo, outros cereais, madeiras, manilhas que eram usados para o tráfico de escravos ao lado de Guiné no século XV e XVI.
depois também linho e outros produtos têxteis que foram produzidos na Silésia, atual parte da Polônia, mas na época também fez parte do chamado Sacro Império das Nações Alemãs, ou seja, na mão das Alte Reich. Por outro lado, os portugueses enviaram nos navios asiáticos produtos nacionais, frutos secos, passas, figos, nozes, mel, peles, vinho, azeite, mas também depois os produtos exóticos e coloniais, chamamos assim, como o pimenta, pimento patrão, temos pão Brasil, temos vários outros produtos, açúcar também, primeiro das Ilhas de Madeira, mas também depois do Brasil. As ligações entre Portugal e a Alemanha já na época medieval, mas depois mais forte na época moderna, os Welser também tinham plantações de açúcar na Madeira, muito importante saber, e também os alemães tinham os seus representantes em Lisboa. Aqui vem é uma réplica de um navio de coga da Liga Hanseática, e pois os grandes alemães, seja os casas de Vogel, os Welser, entre outros, tinham os seus representantes em Lisboa. E só houve uma vez em que os alemães podiam participar com os seus navios próprios e o investimento próprio na viagem da carreira de Índia. Isso foi na viagem de 1505 e 1506 o regresso. Depois o comércio foi reduzido para serem tratados seja pela feitoria de Antuérpia ou pela Casa da Índia e da Mina em Lisboa. O rei de Portugal depois criou o seu monopólio e só houve a participação indireta pelo envio de troca de matérias ou de mercadorias, como bacias de cobre, prata, os têxteis, mas o envio direto pelo custo e de faturação própria dos comerciantes era interdita. Mas os alemães também participaram na época moderna, no início do século XVI, e viajaram nos navios portugueses. Temos exemplos do Lucas Rehm, temos o Lázaro Nuremberger, um comerciante de pérolas. Temos também o Sprenger, que também foi no início do século XVI, diretamente para a Índia para comprar mercadorias, mas não com o seu navio próprio, mas através dos navios portugueses. Nessa ilustração podem ver outra vez os laços entre as cidades, digamos assim, ao lado esquerda, Lisboa, como é que podem ver, através de Antuérpia, Bruges, e depois o Mar Báltico, até que os reinos de Polônia, Boêmia e outros. Como é que já referido, um dos grandes diplomatas portugueses, por qual temos um grande conhecimento pelo estudo da senhora professora Temudo Barata, publicado, sabe, era nos anos 70 e 80, é o diplomata Rui Fernandes da Armada, que em 1519 foi enviado a uma missão
diplomática para as grandes casas comerciais na Alemanha, os Welser, os Fugger e outros. Temos ao lado direito o retrato bem conhecido do Jakob Fugger, na época o homem mais rico do mundo, e o seu escrivão, chamamos assim, e na listagem das grandes casas, ou seja, sítios e feitorias na facturação dele, podem também encontrar entre Antuérpia e outros a cidade de Lisboa, que acho muito engraçado. A viagem outra vez, o Rui Fernandes da Amada para as cidades foi reconstruída pela professora Barata e ele foi até a casa própria do Fugger para negociar um novo contrato de fornecimento de cobre para o comércio com a Índia. Ou seja, no início do século XVI, Portugal absorveu a grande quantidade de cobre qual o Fugger e outros tinham os direitos de mineração e a venda. As investigações historiográficas para o comércio de cobre e pimenta, chamamos assim, já foram feitas nos finais do século XIX, ao longo do século XX, mas chamamos assim nos anos 2010 até quase 2020, com o encontro de naufrágios marítimos, com a carga dessas bacias de cobre, ou seja, na historiografia e literatura chamados pães de cobre, podem ver pela forma do produto, chamamos assim, parece um pão. Pode-se verificar a origem do cobre e ligadas às minas dos Fugger e outros que ficaram na época no Reino da Hungria, hoje em dia faz parte da Eslováquia. Esse cobre foi depois enviado pelos portos, pelos rios e pelos portos aos portos de Danzig e outros, depois enviados à feitoria de Antuérpia, depois à Casa da Índia e depois à Índia. Aqui vem mais uma vez imagens dos bacias de cobre tirados pelos arqueólogos, são imagens dessas mercadorias abaixo do mar. E podem ver que às vezes tem o selo dos Fugger ainda hoje em dia bem visível nos, chamamos assim, os pães de cobre. O selo é quase 500 anos sobreviveu. Interessado desse produto, só para terminar, é também a qualidade que tem. Foi verificado que a grande maioria dos pães de cobre investigados internacionalmente, minerados dos Fugger e depois enviados, têm uma qualidade e quantidade do cobre para o pão que podem ver acima dos 90 até 98% cobre puro dentro desse produto. Para terminar a secção, hoje podem ver a bem conhecida imagem do Rua Nova dos Mercadores em Lisboa. Provavelmente também podemos encontrar alguns dos agentes na imagem, isso não sabemos, mas podemos imaginar isso. E, por outro lado, o que nos resta dos amanhãs da época em Lisboa? Temos, por um lado, a antiga igreja da comunidade Amar, ainda existente hoje, reconstruída depois do terremoto, em que no edifício se hoje encontra o Museu do Banco de Portugal, ou seja, o Museu do Dinheiro, na Baixa. Mas o sítio da primeira capela dos Amães ficou no
sítio e local da hoje em dia chamada Igreja e Capela de Nossa Senhora de Oliveira, poucos minutos a pé do atual Museu do Dinheiro de Lisboa, de Portugal, desculpa, e fica ao lado da Rua Augusta. O que também foi feito eram investigações arqueológicas a essa zona. Houve uma exposição chamada Tempus Fugit, em 2017, que infelizmente não tive o tempo para ver. A exposição mostrou vestígios das escavações das casas comerciais dos alemães e ingleses, encontrados e deixados do século XV até XVII. Depois do terremoto ainda temos outros vestígios da comunidade alemã em Lisboa, que ainda existe hoje em dia. Temos, por um lado, só para terminar, temos ainda a comunidade da Fraternidade do São Bartolomeu, existente no Estoril. E também temos a Igreja Protestante Luterana dos Alemães em Lisboa, fica perto da Praça da Espanha, com a sua igreja própria. Temos o Cemitério dos Alemães, que fica perto dos Prazeres. É um cemitério protestante. E também temos vestígios, ou seja, sepulturas dos alemães pouco depois do terremoto também no cemitério dos ingleses, perto do Jardim da Estrela, desculpem. Quando entrem, ficam logo perto da muralha, ao lado esquerdo da entrada. Podem lá ver pelo menos 3 ou 4 sepulturas de comerciantes importantes, com um tamanho que quase, sabe, era 4 a 5 metros de altura, com leões, representações com obelisco, sim. E outro vestígio que ainda nos resta é pouco conhecido, acho eu, é o Palácio das Necessidades, ou seja, o atual Ministério dos Negócios Estrangeiros. Foi antigamente o palácio de um dos cônsulos e embaixadores alemães ou asiáticos em Lisboa, o Sr. Lindenberg, no final do século XVIII para o XIX. Pois, muito obrigado e, como já foi referido, eu vou deixar uma listagem da bibliografia para quem quer o interesse na matéria. Muito obrigado. Fizeste um impressionante arco temático e temporal sobre as relações entre Portugal e a Liga Hanseática, no fundo. Está aberto o debate, não sei se quem quer fazer perguntas, comentários. Sim. Se alguém tiver perguntas, dúvidas. Ok. Eu tenho uma, mas diz, Jürgen, ias a falar? Não, primeiro gostaria de felicitar então o Torsten Arnold assim, pela sua comunicação muitíssimo interessante. Achei muito interessante aquela parte sobre aquelas pães de cobre, porque nós normalmente também sabemos números, mas às vezes nem sequer temos ideia como isso foi transportado. Não é? Então, essas imagens valem muito mais do que muitos livros escritos. Muitos parabéns. Olha, eu tenho uma pergunta e depois também gostaria só de fazer um comentário em relação aos alemães que estiveram em Lisboa. Uma vez que nós temos de distinguir aqui vários grupos, porque acho que o tema aqui é o comércio entre Portugal e a Europa Central.
E então, por volta de 1500, não é? Então, temos aqui dois grupos principais. Um é um grupo com a Liga Asiática mais tradicional, que são relações económicas que já existem desde a Idade Média e desde finais do século XIV até havia então um comércio marítimo regular, não é? Anualmente entre Danzig e o Gdansk em polaco e Lisboa, que funcionou se não havia guerras, como na altura entre a Polónia, a Lituânia e a Ordem Alemã, quando havia anos em que não foi possível então fazer este comércio marítimo anual. É curioso porque esse comércio entre a Liga Asiática e Portugal então existia praticamente até o fim da Liga Asiática. Também não sabemos a data, não existe uma data quando a Liga Asiática acabou, não é? Só que em meados do século XVII é assim que já não havia as denominadas dietas asiáticas, que são então os encontros das cidades e os mercadores da Hansa, e a partir daí os historiadores dizem que então a Liga Asiática praticamente deixou de existir. Mas até aí havia então relações entre Portugal e a Liga Asiática. E então há aqui uma grande tradição entre o comércio asiático e Portugal. Porquê? Porque é um comércio baseado mais na troca das produções nacionais. Certo, certo. Ao contrário, que, por exemplo, então, sobretudo sal, não é? Sal que os mercadores de Hansa foram buscar em Lisboa e sobretudo em Setúbal, vinho, cortiça, óleo, frutas, e por outro lado então trouxeram para Lisboa então madeira para a construção naval, entre outros produtos assim, então, mais nórdicos, não é? Assim, metais, entre outras coisas. E depois há um grupo que se destaca, mas destaca-se por um tempo muito curto, que é um negócio entre Portugal e a cidade e as casas comerciais da Alta Alemanha, não é? De Augsburgo e de Nuremberg. Certo. O Thorsten já mencionou os Fugger e os Weser, foram vários, em vários tornos. Houve umas firmas que se estabeleceram aqui logo no início do século XVI. Alguns destes já se retiraram de Lisboa por volta de 1520, quando o boom, digamos assim, da pimenta acabou para um determinado tempo. Depois houve outras casas que seguiram, mas esse de facto é então o grande, digamos, o ponto mais alto do comércio luso-alemão, não é? Porque nunca mais no século, nem antes nem depois, na Idade Moderna, havia então uma intensidade tão grande, né, no comércio luso-alemão. E porquê? Porque se baseou principalmente na troca dos produtos ultramarinos, sobretudo pimenta, né, mas também depois pedras preciosas, contra pedras só por metais preciosos, não é? Metais preciosas porquê? Porque era necessário, era um produto imprescindível para fazer as trocas no espaço ultramarino. Não é? Certo. E assim temos aqui um ponto muito mais, mesmo o ponto alto do comércio alemão, do comércio luso-alemão, mas terminou, baixou já por volta de 1520, teve depois outras fases em que também ganhou alguma importância, mas não é comparável com o comércio entre Portugal e a Liga Asiática, porque esse se manteve ainda no século XVII. Não é? Certo,
Certo. E ainda um terceiro grupo, que também não foi mencionado, por isso também queria chamar aqui a atenção. Há um grupo que, no fundo, também pertence à Liga Hanseática, que são os comerciantes de Colónia. Certo. Essa Colónia é uma cidade hanseática, não está na costa, também a ideia é falsa que só cidades da costa pertencem da costa do Mar do Norte e do Mar Báltico pertencem à Liga Hanseática. Não, a Liga Hanseática é então uma composição gigante entre a Flandres e a Rússia, não é? Certo. Até Novgorod, que também era uma das contores assim, mais importantes da Liga Hanseática. E Colónia era importante por quê? Porque não era só um ponto importante estratégico assim, entre a Flandres, o Thorsten Arnold já mencionou a importância de Bruges e da Antuérpia, não é? E a Alta Alemanha, com as cidades de Nuremberg e Augsburgo. Mas estes comerciantes de Colónia têm importância porque forneceram armas, por exemplo. E eram também muito envolvidos assim, nos negócios de açúcar, não é? Do açúcar, sobretudo no açúcar madeirense. Não é? Era só para mencionar e distinguir aqui três grupos diferentes, não é? Os mercadores da Alta Alemanha, os mercadores da Liga Hanseática e também o pequeno grupo dos mercadores de Colónia, que também tem, por volta de 1500, uma importância bastante grande. Uma pergunta que tenho, nós vimos no fim se a Rua Nova dos Mercadores, e eu nunca consegui perceber se de facto os alemães estiveram, as feitorias alemãs estiveram localizados de facto na Rua dos Mercadores, ou também havia outras ruas importantes onde nós encontramos mercadores estrangeiros, como a Rua Nova dos Ferros e a Rua Nova del Rei. O Thorsten tem alguma indicação que nos leva talvez de chegar a entender onde de facto estiveram? Só dos velhos eu sei que não estiveram só então no centro de Lisboa, mas também tinha uma casa lá fora em Alvalade, não é? Certo, foi utilizado em tempos de peste, não é? Para fugir então da peste. Então, em princípio, deve ter sido inicialmente um armazém, não é? Para produtos, mas foi utilizado até épocas de peste que havia vários anos, então, no início do século XVI, quando isso aconteceu, quando as pessoas, então, tentaram fugir, então, desta epidemia. Pronto, não sei, se tem alguma informação em relação à localização dos alemães, em relação às casas dos Fugger, dos Welser, dos Höchstädt, etc. E até dos hanseáticos. Infelizmente não. Infelizmente não, porque nem a bibliografia antiga nos indica, por menos a zona. Eu sei que em 1400 houve um estaleiro, ou seja, um armazém de madeiras de um senhor hanseático chamado Wollin, de Danzig, perto da zona de Ribeira das Naus, hoje em dia. Mas do resto, por exemplo, o legado de Agathon em Lübeck, nunca foi tratado. É um legado que o senhor buscou toda a informação possível sobre o comércio, o tráfico marítimo, chamamos assim, entre Portugal, a Península Ibérica e as cidades hanseáticas, nos arquivos que depois, infelizmente, na Segunda Guerra Mundial foram destruídas. E como o legado nunca foi tratado, é uma das pistas que se deve seguir para provavelmente encontrar um documento em que depois, para o século XVIII, isso já é fora do âmbito de hoje, eu estudei a comunidade alemã em Lisboa no século XVIII e XIX e houve pelo menos 70 mercadores ao mesmo tempo em Lisboa. Hamburgueses, de Bremen e outras cidades. E de vários deles ainda
posso reconstruir num mapa atual qual a casa que ainda hoje em dia existe era o armazém deles. Mas para a época moderna do século XVI, infelizmente ainda não tenho a informação. Obrigado. Nada. Agora, os marcadores da Liga Hanseática só verificamos em Lisboa também através das confrarias, não é? Das Irmandades. Também não sabemos mais onde eles, de facto, quando estiveram cá em Portugal, onde ficaram. Sabemos onde eles rezaram, conviveram, mas não sabemos onde, de facto, moraram. Não é? Pode haver, por exemplo, se o Jürgen quer o contato com a Irmandade de São Bartolomeu, o arquivo deles está no Estoril. Sim. E eu já fui ver o arquivo, tem muita documentação. Também existe alguma documentação do São Bartolomeu em Lübeck. E ainda tenho a ideia que não foi o Paulo ou alguém me disse há 5 ou 6 anos que encontrou documentação do São Bartolomeu em Lisboa, mas não sei, já não lembro quem era. Foi um professor de História da Nova, mas... São Bartolomeu. Mas sim. Ok. Olha, já agora eu também tinha uma pergunta para te fazer, Torsten. Certo. Obrigado, Jürgen, pela pergunta. A minha vai mais para o lado cultural e era para saber se, Torsten, pronto, há um conjunto de produtos, acima de tudo, que são os que são trocados, não é? Mas eu queria saber se na tua investigação te deparaste com alguma referência à troca de manuscritos no âmbito das relações entre Portugal e a Liga Hanseática nesta cronologia. Qual fosse a cidade da Liga, ok? Em relação à troca de manuscritos, portanto, no fundo é que se houve intercâmbio em termos culturais entre alguma destas cidades e Portugal, não é? Manuscritos também podemos incluir aqui cartografia também. Sim. Mas, acima de tudo, manuscritos textuais, digamos. Nesse sentido, posso referir ao grande livro chamado Portugal, a Alemanha e a Índia. Acho que o livro tem 500 páginas. É o resumo do 5º Colóquio Internacional das Relações Luso-Alemãs, em que ainda participou o Oliveira Marques, o José Alves Dias, o João Alves Dias, escreveu sobre os impressores alemães em Lisboa e a troca de manuscritos. Sim. A Ivone trabalha isso também. Não é? Sim. Acho que nesse livro se pode encontrar alguma referência, sim. Também o congresso de 2015 que o Thomas Horst colocou e o livro Renaissance Craftsmen and Humanistic Scholars também pode ter algumas indicações sobre a troca de manuscritos, sim. Okay. E já agora, animais, houve algum registro de trocas de intercâmbio ou de animais a circularem? Cavalos, falcões, etc. Eu não encontrei nada de envio de animais nas cartas de quitação, mas também mais tarde, para o século XVIII, XIX, os livros de registro, por exemplo, do Porto de Hamburgo, nunca mencionam animais. Okay. Não sei se não foi necessário de registrar, mas é provável. Lembro-me bem do rinoceronte do Dürer, por exemplo. Sim. Ok. Posso só acrescentar aqui uma coisa em relação aos animais? Um elefante também foi enviado, se não me engano. Sim, mas isso é difícil de trazer, não é? Sim. Agora, é um bocado diferente com os papagaios. Todos queriam papagaios. E então, sempre quando soube que um alemão vai à Índia como agente comercial, então pediu-se, olha, traz-me um papagaio.
Isso, de facto, na altura era um dos objetos assim, mais queridos, então, como um objeto exótico, não é? Uma coisa que chamava imensa atenção. Sim, esse, de facto, é um dos animais que eram muito queridos assim, das pessoas que viajaram para a Índia e para trazer, então. Ok. Lembro-me agora do livro, há um livro, pelo menos na Biblioteca Nacional em Lisboa, que se chama Indo-Portuguese Trade and the Fugas of Germany. E nesse livro há pelo menos um capítulo sobre o tráfico de animais exóticos. Matthew, não é? Sim, é o Matthew. Acho que ali, sim, ali há um capítulo, pelo menos também com referências bibliográficas, sim. Ok. Sim. Ok. Mais alguém tem comentários? Perguntas? Ok. E já agora, só mais um aspecto. Em relação, pronto, sendo a Liga Asiática quase toda virada para a parte comercial, não existiam em termos de ordens religiosas, nenhum intercâmbio passava por aí, pois não? Não, porque as ordens religiosas, ou seja, mais para a nossa época agora, era a comunidade de São Bartolomeu. Ah, ok. Sim, mas os de São Bartolomeu também envolveram os bombardeiros alemães, chamam-se bombardeiros alemães, mas também podiam ser da Hungria, podem ser de Flandres e de outros países e regiões na Europa Central. A ordem teutônica na época Não. era mais ligado para o leste da Europa. Sim, sim. Cistercienses nunca ouviste falar nada, não? Não. Dos cistercianos ou franciscanos, não. Pois não. é, eu ia perguntar pelos franciscanos também. Era franciscanos ou cistercienses? Pois, mas Ok. quer dizer que é provável que também participaram na missão Pois, portuguesa por razões óbvias, ou até que os jesuítas, não é? Nós trabalhamos tempos um bocadinho mais recuados, mas eu percebi pelos estudos do Oliveira Marques, quer dizer, que aquilo era uma verdadeira carreira, quer dizer, aqueles navios circulavam periodicamente dentro daquelas cidades, portanto, era fácil de prever que se houvesse algum intercâmbio com esses países, seria nessa carreira que digamos que aquilo que será em termos de estabilidade e frequência mais tarde a carreira da Índia, na Idade Média existiu com a Liga Asiática, portanto, para o Norte da Europa. E era nesse sentido que eu estava a perguntar se não aproveitavam as boleias, digamos assim, e circulavam pelo Norte. É provável. Por um lado, pode-se encontrar provavelmente documentação no arquivo do Palácio da Ajuda, relacionado aos jesuítas e outros, porque o arquivo do Palácio da Ajuda, chamamos assim, é um tesouro. É pouco usado. Às vezes, quando lá estive, durante semanas e meses, era o único quase. Mas o acesso também não é fácil, não é? Eles não Pois, são muito difíceis. é um bocadinho complicado. E por outro lado, existe hoje em dia, outra vez, o arquivo da Protéria. Fica, sabem onde fica? O arquivo da Protéria fica. Opa. Eu vou enviar onde fica, eu vou mandar a informação, mas é tudo a documentação relacionada a Portugal e outros que existe no Vaticano, foi digitalizado e está perto da Embaixada de Suécia, fica perto de Prazeres, mas na outra colina. Quando ultrapassa os nomes das ruas de Lisboa, já esqueci. Ok, mas não tem problema, depois não vemos. Sim. Okay.
Não, é Mas que sim, vou enviar, mas Ok, ali ok. os jesuítas ajudam sempre, podem tocar a campainha para ir lá, quase não precisam marcar o dia, podem usar, levar uma pena para copiar os documentos. Já vem do Ok. século XV até, pois, época Ok. moderna. Certo. Não é que às vezes para nós torna-se, quer dizer, é muito difícil aceitar que nessas viagens constantes, que era uma carreira estável e frequente, não circulassem nada mais para além de materiais de comércio, quer dizer. Pois, não, mas isso não se pode aceitar. Sabemos bem que com o início do luteranismo e a vertente suíça, pois, Sim. houve a Inquisição, fez grandes visitas aos navios estrangeiros. Isso Mas- já foi estudado pela Virginia Rao e pois, sim. aquela geração de Oliveira Marques. Mas para os períodos anteriores não é Sim, difícil. mas para os períodos anteriores, Ok. pois. Outra coisa também que podia Eu ser digo isto porque, por mencionado. exemplo, os cistercienses andavam por todo lado, quer dizer, Sim, sim. Ahm, e no norte da Europa tem um conjunto de mosteiros e abadias que são importantes. São referências, não é? Portanto, pois isso seria bom para apresentar a candidatura a um projeto financiado pela FCT ou DFG ou fazer uma investigação internacional sobre esse assunto. ok. Tá bom. Olha, obrigado. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário. Olha, resta-me agradecer, Torsten. Muito obrigado pela tua comunicação. Foi Nada. espetacular. Muito obrigado. Jürgen, bom rever-te e muito obrigado também. E obrigado às minhas colegas, Obrigada. Tudo Diana e bom. à Catarina, e a todos os que estiveram presentes. Bom, obrigadíssimo e até a próxima sessão do SEM. Obrigado. Obrigado. Obrigada.